Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou Andréa Dipp e o mercado de apostas online movimenta bilhões no Brasil. Mas você já se perguntou quem realmente está lucrando com tudo isso? A Pública lançou uma campanha de arrecadação para investigar o mercado das bets no Brasil. Mas para desvendar esse império, a gente precisa do seu apoio. Doe agora no Pix da Pública, contato@apublica.org. Você aposta no jornalismo que não se vende e a gente investiga o jogo. Agora sim, vamos à nossa pauta e, como sempre, eu estou aqui dividindo os microfones desse podcast com a Cláudia Jardim. Oi, Jardim. Oi, Dipp. Oi para você que acompanha a gente aqui no Pauta Pública. Ela é quase da família. Essa é uma frase um tanto batida, utilizada por algumas famílias para tentar se livrar de um crime que remonta às raízes da construção do nosso país. Nesse quase, há pelo menos 3 séculos de história com um número incalculável de vítimas, tendo a impunidade, a conivência e o silêncio como testemunhas. O Brasil foi o último país das Américas em abolir oficialmente a escravidão. Mas esse crime está longe de ser uma coisa do nosso passado. Agora mesmo, milhares de pessoas estão sendo submetidas a trabalhos análogos à escravidão. Eles estão nas oficinas de costura, nas colheitas do cafezinho nosso de cada dia, nas carvoarias, na mineração, no trabalho doméstico. Só nas últimas 3 décadas, mais de 66 mil trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão. O Ministério do Trabalho e Emprego mantém um cadastro de empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas à escravidão, conhecido como lista suja. No dia 9 de maio, houve uma atualização dessa lista e dos 155 empregadores incluídos, 8 foram inseridos por trabalho análogo à escravidão em atividades domésticas. O caso que a gente vai trazer hoje no Pauta é particularmente horroroso, porque ele traz uma situação sem precedentes. Uma trabalhadora escravizada que foi resgatada e depois devolvida aos antigos patrões. Em 2023, quando tinha 50 anos, Sônia Maria de Jesus foi resgatada numa operação contra o trabalho escravo da casa do desembargador Jorge Luiz de Borba, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e de sua esposa, Ana Cristina Gaioto de Borba, uma das pessoas incluídas nessa lista suja do trabalho escravo. Sônia ainda era criança quando começou a trabalhar como empregada doméstica para os Borba. Acontece que, como a Dipp já adiantou, a Justiça permitiu que, depois de resgatada, Sônia retornasse à residência dos investigados, o que, além de absurdo, pode abrir um precedente para um retrocesso no combate ao trabalho escravo no Brasil. Dos seus 50 anos, 40 deles, Sônia foi retirada do convívio social. Não teve acesso à escola e a tratamento médico, e isso tem um agravante muito importante aqui. Sônia é deficiente auditiva. Portanto, ela foi privada de aprender linguagem de sinais e de poder se comunicar. E o que alegou a defesa do desembargador? Que Sônia não era uma trabalhadora escravizada, era uma espécie de membro da família. Uma, abro aspas aqui, filha socioafetiva, fecho aspas. Sim, você já deve ter ouvido esse tipo de retórica antes. Justamente para abrir essa discussão e pressionar a justiça contra essa decisão, surgiu a campanha Sônia Livre. A campanha é liderada pela família da Sônia e tem o apoio de diversos movimentos sociais. Esse movimento foca especialmente nas contradições do relato dos investigados de que Sônia era voluntariamente uma pessoa integrante da família dos empregadores, porque enquanto isso a sua verdadeira família passou décadas numa procura angustiante, uma busca que parecia sem fim e que teve como testemunha sua irmã Marta de Jesus, com quem o Pauta vai falar hoje para entender como foi a busca por Sônia e como tem sido agora a busca por justiça. A Marta é uma das idealizadoras da campanha Sônia Livre e tem atuado como porta-voz do movimento, acompanhando os desdobramentos na justiça. Marta, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Eu que agradeço. Obrigada a vocês pelo convite. Marta, para a gente entender essa história, a gente queria começar pelo início, né? Você pode contar para a gente quem é a Sônia, como era a vida dela e em que momento ela é levada da família? Sim. A Sônia é uma das filhas da minha mãe, do primeiro casamento, né? Minha mãe veio da Bahia, teve o primeiro relacionamento aqui, ela concebeu 3 filhas, que é a Sônia, que é a mais velha, a Marlene e a Aparecida.
Era um relacionamento extremamente abusivo, todo mundo sofria todos os tipos de violência, inclusive de agressão física. Era uma agressão física que se estendia a todos, não era algo exclusivo da Sônia, né, era uma coisa que todo mundo passava. Porém, em um desses episódios, dessas agressões, esse pai, ele faz uma esganadura na Sônia, né, ele enforca a Sônia, e aí minha mãe contava que em decorrência disso a Sônia perdeu a audição. E aí elas frequentavam uma creche, né, algumas pessoas costumam dizer: "Ah, ela estava acolhida, institucionalizada em um abrigo", não. Sônia estava numa creche no qual funcionava das 7 da manhã às 4 da tarde, todas as 3 elas frequentavam essa creche. E aí quando uma psicóloga voluntária nessa creche, ela fazia um trabalho voluntário lá com as famílias, em situação de vulnerabilidade, e ela se compadece com a história da minha mãe e se coloca à disposição para ajudá-la. Minha mãe, sem muito recurso, até porque tinha as outras filhas, aceita essa oferta de ficar com a Sônia, com o acordo de não vai romper os vínculos, porque a Sônia veio aqui pra creche, as outras filhas também estão aqui na creche, a gente vai sempre manter o contato, ok, ok. Era mais pelo cenário de violência daquele momento. Mas aí, quando finaliza o trabalho voluntário dessa psicóloga, ela vai embora e leva a Sônia junto, e aí se rompe totalmente o contato da Sônia com a minha mãe. Marta, e pra gente acompanhando e entendendo essa história, tua mãe ela contava em que momento ela se deu conta de que realmente ela tinha perdido esse vínculo com a Sônia, que ela já não ia mais recuperar a filha? Que acontece? Essa psicóloga voluntária, a Maria Leonor, que foi quem levou a Sônia, ela tinha uma companheira que também fazia trabalho voluntário junto com ela na creche. Porém, essa outra pessoa, ela morava, tipo, a 2, 3 quarteirões aqui de casa. Então, quando a Maria Leonor some de vez com a Sônia, a gente perde o contato com a Sônia, minha mãe começa a ir na casa dessa colega dela para buscar informações. Então: "Olha, eu não consigo mais falar com a Leonor, você tem o telefone dela?". "Ah, não tenho". "Ah, eu vou tentar buscar com alguém o contato e te passo". "Tá bom, então me dá o endereço da casa dela e eu vou até a casa dela". Aí passava alguns endereços que quando a gente chegava até o endereço, inexistente, ninguém conhecia. Número de telefone também inexistente. E aí foi quando minha mãe começou a entender que: "Meu, eu não vou mais rever a minha filha". Eu sou a mais nova, eu tô com 35 anos hoje, e desde que eu me entendo por gente, eu lembro da minha mãe nessa busca por essa menina, ainda que sem outros meios de contato ou com algum contato efetivo, mas minha mãe sempre continuou buscando. Mas ela tinha dentro dela de que: "Meu, eu acho que agora de fato se encerrou", porque ela nunca conseguiu nada. E Marta, em 2023, a Sônia foi resgatada após uma denúncia anônima, né. Como que foi isso para vocês? Como que a notícia chegou? Como vocês receberam isso? Nossa, foi um mistão, assim. A Maria Leonor, que levou a Sônia, era uma psicóloga. O companheiro dela era médico, era professor da Universidade de São Paulo aqui, né, na USP. Então, pra gente, a Sônia estava muito bem, até porque essa era uma das informações que essa senhora que nós íamos buscar informações aqui perto de casa nos falava. Gente, falava minha mãe: "Ela tá bem, a Sônia tá morando fora do país, a Sônia tá nos Estados Unidos, você teve outros filhos, vai cuidar agora dos seus filhos, a Sônia não quer esse contato". Eu escutava muito isso. Então, pra mim, eu entendia que minha mãe não tinha mais contato com a Sônia, ou que a Sônia não havia nos procurado, porque não era do interesse dela. Porque ela tinha tido uma outra educação, porque ela tinha uma outra instrução diferente da nossa, né, as lembranças dela desse lugar, naquela época não era tão legal, foi onde ela foi espancada, muito sofrimento. Então, pra mim, essa era a impressão que eu tinha sobre a Sônia. E até falava pra minha mãe: "Mãe, pelo amor de Deus, seus filhos estão aqui, para de chorar por essa menina, para de querer procurar por ela, ela não quer a gente". Isso era o que eu tinha na minha cabeça de tanto escutar que ela estava bem, que ela estava ótima. Quando chega a notícia pra gente, um dia nós estávamos aqui, o resgate foi transmitido no Fantástico, e eu não tinha assistido. Em Santa Catarina, a acusação é de trabalho análogo à escravidão. Sônia, uma mulher surda, foi libertada da casa de um desembargador onde vivia desde a adolescência. Existia uma relação de emprego sem quaisquer direitos garantidos. 2, 3 dias depois do dia da reportagem, um auditor fiscal do trabalho entra em contato com o meu irmão. E até onde a gente entendeu, eles fizeram uma busca, né, pelo nome da minha mãe, e aí encontrou a gente. E aí eles perguntaram: "Vocês têm uma irmã chamada Sônia Maria de Jesus?". E aí a gente ficou assim: "Oi?", né, tantos anos isso.
E meu irmão ficou muito desconfiado na hora e falou: quem tá falando, né? O que se trata? O que acontece? Ele, não, vocês assistiram a reportagem? Aconteceu uma senhora chamada Sônia Maria de Jesus foi resgatada em trabalho análogo à escravidão. E aí a gente fez uma busca, encontramos contatos de vocês, queremos saber se vocês são irmãos dela. E a gente, sim, somos os irmãos dela. E aí veio aquela coisa: meu Deus, a Sônia tá viva. E a Sônia não nos procurou porque ela estava numa condição muito inferior à nossa, que continuamos aqui dentro da comunidade. E pior, né? Olha o cenário que ela tá, mas ela tá viva. E o sonho da minha mãe era encontrá-la. E a gente encontrou. Então vamos reviver isso pela nossa mãe. Então foi um misto, assim, ao mesmo tempo que a gente falou, meu, que situação, muita tristeza de saber a forma que ela foi encontrada, tudo que ela viveu nos 40 anos, mas de contrapartida, a gente estava revivendo aquela coisa que minha mãe chorou e pediu para Deus a vida inteira. Então a gente ficou nesse misto, era muito triste, mas ao mesmo tempo, ufa, encontramos ela. Marta, você lembra do momento que teu irmão recebe essa ligação e ele te conta essa história? Como que foi isso para vocês? Como foi a tua reação quando ele te contou tudo isso? Nós estávamos juntos. Nós estávamos aqui no quintalzinho de casa, no momento da ligação. Eu me tremia, assim, eu falei, gente, não acredito. Eu tinha um sentimento de reviver a história da minha mãe, porque eu não conhecia a Sônia. Eu conhecia a Sônia pela ótica da minha mãe. Eu não fazia ideia de quem era a Sônia, né? O que eu tinha dentro de mim era o sofrimento da minha mãe, que isso me causava angústia, porque eu não queria ver minha mãe sofrendo. Então, eu fiquei muito angustiada. Feliz porque eu tava sonhando, eu comecei a sonhar o sonho da minha mãe, mas no momento, assim, eu fiquei muito angustiada. E, Marta, depois do resgate, vocês restabeleceram contato com ela? Como que foi esse reencontro de vocês? Tudo muito conturbado, assim, né? A Sônia foi resgatada em junho, e aí ela é tirada da casa dos Borbas, né? E vai para um serviço de acolhimento sigiloso e tal. Lá nós não fomos. A gente sempre teve a ideia de que não queríamos causar nenhum transtorno para a Sônia, já estava tudo muito conturbado, tudo que estava acontecendo. A gente sempre acreditou muito nesse processo de ressocialização dela retomar a vida e tudo no tempo dela. E isso também era uma orientação que a gente tinha referente à Sônia. Então, nesse primeiro momento, nós não conseguimos encontrá-la, mas a gente estava em contato com as pessoas que estavam próximas dela, que estavam acompanhando o caso. Por volta de mais ou menos 2, 3 meses, quase 3 meses, eles vão até a instituição onde ela estava acolhida e com aquilo que a gente sabe, a determinação de uma visita. Só que desta visita, ele já vai com advogados, familiares e tal, e aí ele leva a Sônia de volta para casa dele. Para a gente entender os detalhes jurídicos desse desresgate, nós conversamos com a advogada da família da Sônia, Juliana Hashimoto Stan. Juliana, como os Borba conseguem levar a Sônia de volta para a casa deles depois dela ter sido resgatada sob a acusação de que estava sendo escravizada por eles? O pedido do desembargador e da sua esposa para que eles pudessem visitar o abrigo em que Sônia estava após o resgate se funda na alegação de que Sônia não era uma empregada doméstica e que Sônia possuía um vínculo familiar para estar vivendo naquela casa, né? Essa alegação, evidentemente, é contraditória com 10 depoimentos que foram colhidos na fase de investigação pelo procurador do trabalho, mas é a alegação central contra, né, a acusação de submissão de Sônia à condição análoga à escrava. O respaldo seria a mera existência de uma ação de reconhecimento de filiação socioafetiva movida pelo desembargador e pela sua esposa em face de Sônia. Nessa ação, é uma ação que tramita sob sigilo, eu não posso tratar sobre ela, mas nessa ação eles buscam reconhecer Sônia como filha. E a mera existência dessa ação serviu para que o STJ justificasse a existência desse vínculo familiar, como se o reconhecimento muito tardio de um eventual vínculo familiar pudesse afastar as acusações de cunho criminal que recaem sobre eles. E não podem, né? Todos os testemunhos que davam conta de que Sônia exercia, sim, atividades labor doméstico, né? Passar roupa, arrumar cama, servir refeições, servir café, massagear os pés da Ana Cristina Gaioto de Borba.
coisas assim. Então, enfim, hipoteticamente, até mesmo uma pessoa da família pode ser escravizada, mas o que a gente rechaça também é essa alegação de que Sônia seria tratada como membro da família, o que não encontra respaldo na realidade, menos ainda nos depoimentos que levaram à operação de resgate de Sônia. Aqui voltamos com a nossa entrevista com a Marta, irmã da Sônia. E como foi para vocês esse momento em que a Sônia acaba voltando para a família que a manteve escravizada ao longo desses anos? Desastroso. Um sentimento de impotência gigante, assim. Eu me via como se eu estivesse vivendo a situação exatamente da minha mãe. De não ter possibilidades de fazer o que você realmente gostaria de fazer, porque as suas condições é diferente da condição do outro. Eu lembro que eu estava no centro de Osasco, que é um centro comercial aqui perto, e aí meu irmão, em conversa com um auditor, que contou para ele, e ele colocou no grupo da família, né, gente, olha, aconteceu, tal, eles foram fazer uma visita e levaram a Sônia de volta. Eu lembro que eu desabei no meio da rua, fiquei num cantinho ali, falei, gente, eu não acredito nisso. Eles não entenderem que a Sônia não poderia vir para cá, para nós, naquele momento, compreensível até um certo ponto. Que ela ficasse no centro de acolhimento ou em algum serviço que fosse preservá-la de fato, ok. Agora, retornar para uma casa onde a pessoa passou 40 anos da vida dela, onde a Sônia é a prova viva, tem testemunhas de tudo que é jeito, mas a Sônia, tudo que ela viveu esses 40 anos se materializa nela. Você vê a violência descrita na Sônia, quando a Sônia não pede para tomar um copo de água, quando a Sônia não pede para tirar a roupa porque ela tá com calor e tá suando, sabe? Quando a Sônia não consegue se comunicar o básico, quando você quer perguntar para ela, você tá bem? E ela não consegue te responder. Ali se materializa todo o sofrimento, toda a violência que essa mulher passou durante 40 anos. E ela retorna para o mesmo lugar. É desastroso. A Lei Maria da Penha, por exemplo, ela é clara nesse sentido, né? A mulher é vítima de violência, e a violência provocada por escravidão doméstica é uma forma de violência também. Ela tem que ser afastada do suposto perpetrador da violência durante a investigação. A Sônia foi passada, né? Transferida de uma casa para outra, da casa da Maria Leonor para a casa dos Borbas, aos 18 anos. Não, isso não aconteceu. Ela foi na adolescência, ela tinha entre 11 e 13 anos de idade, mais ou menos ali. Então, assim, foi um período em que ela ainda era uma adolescente, ela não respondia por ela, aliás, ela não responde por ela até os dias de hoje. Agora uma pausa e a gente já volta. Oi, aqui é o Antônio Mami, do Durma Com Essa, podcast semanal de notícias do Nexo. Eu vim aqui no Pauta Pública te convidar a ouvir o novo episódio dessa semana que discute as eleições para juízes e ministros da Suprema Corte no México, maior experimento do tipo no mundo. A gente discutiu o quanto isso pode interferir na independência do judiciário e para isso entrevistou o Emílio Meyer, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Minas Gerais, para entender por que no Brasil a gente não elege juiz. O episódio dessa semana também fala da operação militar ucraniana com drones contra a Rússia e sobre o primeiro filme assinado pelo criador da série Succession. Depois que você escutar o Pauta Pública, liga no Durma Com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, nexojornal.com.br. Oi pessoal, aqui quem fala é o Ricardo Terto, roteirista aqui do Pauta e apresentador do Bom Dia Fim do Mundo. No episódio dessa semana, nosso assunto é o legado de Elon Musk. O bilionário está fora do governo Trump, mas deixa de lembrança uma série de retrocessos na área ambiental e científica. E por falar nos Estados Unidos, a gente discute também as articulações políticas do Eduardo Bolsonaro, 03 por lá. Parece até trombeta da semana, mas não é. Essa a gente vai deixar para Carla Zambelli, que, como se diz por aí, meteu um atestado. Quando terminar o Pauta, procura a gente aí no seu tocador favorito ou no YouTube. Bom dia, fim do mundo. Marta, então o que eu entendo é que a tua família só consegue visitar a Sônia quase 4 meses depois de que ela tinha sido resgatada, né? Já quando ela estava de volta na casa dos Borba. Como que foi esse encontro com os irmãos? Ia ter uma festividade lá na Associação de Surdos, onde ela frequentava, e nós iríamos para essa festividade. Num primeiro momento, não deu para ir todos os irmãos, então a gente foi priorizando ali as mais velhas, as meninas que já conheciam a Sônia, Marlene e Aparecida.
As crianças, porque a Sônia gosta de criança, o Marcos, porque ele tinha muito desejo de conhecê-la. Então a gente foi priorizando. Dos 6 irmãos, foram 4 irmãos, com alguns sobrinhos. Eu e o Marcelo não fomos, que é um dos irmãos. E aí o encontro era para acontecer nessa festividade da Associação de Surdos. E meus irmãos foram para lá e o Borba simplesmente não compareceu com a Sônia. Eles passaram o dia inteiro esperando na festa com as crianças, todo mundo, e ele não levou a Sônia. E aí nossas advogadas, a galera que estava por trás, nos auxiliando, os auditores fiscais de trabalho, já começaram a entrar, né, com os pedidos formais dentro da justiça para garantir que, ao menos no domingo, a gente pudesse vê-la. Porque estamos em São Paulo, saímos daqui de São Paulo, fomos até lá, aquela expectativa toda, no primeiro contato, enfim. A visita aconteceu no domingo, estava programado para acontecer das 10 da manhã ao meio-dia, mas aconteceu em 40 minutos, dentro do prédio da Polícia Federal, com a exigência do Borba de que ele teria que participar dessa visita e nenhuma das pessoas que estavam com a gente poderia ficar. Então, nós estávamos acompanhados pelos auditor fiscal do trabalho, né, pelas pessoas do Caritas, que é a instituição que nos auxilia. Ninguém pôde ficar, exceto ele e a Sandra, que é a intérprete. Ela ficou. Dentre todas as exigências dele, e uma visita de 40 minutos, no qual a Sônia ela era totalmente controlada por ele, então ela podia abraçar, se aproximar da gente quando ele acenava com os olhos ou quando ele tocava nela, e aí ele ia meio que controlando ali como as coisas iam acontecendo. Mas como foi essa reação dela e de vocês nesse encontro? O que eu tô te contando é como os meus irmãos me trouxeram, porque isso também foi uma exigência dele, de que não poderia fazer ligação, nem chamada de vídeo, nem gravar. Logo, eu e o Marcelo, que estávamos aqui em São Paulo, não pudemos acompanhar nada efetivamente do que estava acontecendo ali. Tudo que a gente tem é o relato dos nossos irmãos. Meus irmãos falam que a Sônia, ela fica um pouco assim, né? O que eu posso fazer agora, né? Quem são essas pessoas? E quando é explicado que nós somos a família dela, ela fica até querendo se aproximar, mas muito dependente do que ele permite. Marta, e como foi para vocês entenderem essa questão de que a Sônia vivia numa situação análoga à escravidão? Você tinha familiaridade com esse conceito, com essa realidade que muitas pessoas ainda vivem no Brasil? É assim, a gente sabe, a gente escuta muita coisa, a gente vê coisas na televisão, a gente vai acompanhando dentro do que é mostrado dentro dessa realidade. Mas acho que a gente entra naquela coisa de... A gente não imagina que isso pode acontecer com a gente, né? A gente vê acontecer, a gente vê as pessoas falando, a gente às vezes tem proximidade com o caso por outras pessoas, ou até por defender outras pessoas, mas sem imaginar que isso vai bater na sua porta em algum momento. Marta, e como que surgiu essa coisa da campanha Sônia Livre, né? Como que ela nasce? Que tipo de impacto vocês esperam com essa campanha? Tanto para a Sônia como para vocês, os familiares, né? Os irmãos dela. Assim, frente a tudo isso que eu acabei de colocar para vocês, a gente vai ficando sem opção do que fazer. Para onde vamos? Além de se apegar na fé, porque ou acredita em alguma coisa, né? No nosso caso, a gente acredita em Deus, mas ou acredita em alguma coisa ou você fica perdido mesmo no mundo, assim, de gente, que desumano, né? Que desigual são as coisas. E aí a gente vai se colocando numa situação de que para onde nós vamos recorrer? E aí é daí que surge a campanha Sônia Livre. Bom, o judiciário ele controla, não sei por que meio, mas ele controla. Vamos para um meio de comunicação público, onde a gente pelo menos consegue manter o caso vivo, onde a gente pelo menos consegue ter um espaço de fala, um espaço de voz. Muda no processo? Não mudou no processo, mas causa constrangimento, e é o mínimo do que eles merecem. Pra gente, não vou dizer que foi, ainda é um pouquinho maçante, porque não é nosso perfil, não gostaríamos de fazer nesse formato, não gostaríamos de estar nos expondo, não teria necessidade de nos expor tanto se a justiça tivesse sido feita como ela deveria ter acontecido. Mas acabou que chegou um funil e aí era a única passagem que a gente encontrou. E aí se inicia a campanha. Marta, e para a gente entender um pouco em que pé está tudo isso, quando que vocês começaram a campanha e quem acompanha vocês? Quais são os movimentos sociais que estão mobilizando essa campanha Sônia Livre?
Os movimentos sociais. Quem está com a gente é os movimentos sociais e, claro, nós temos as nossas advogadas, a Juliana e a Cecília, que inclusive são pessoas que nos apoiam um pouco além disso até, sabe? Inicialmente teve algumas pessoas que se colocaram à disposição para nos auxiliar, porque tem custos, porque por diversas situações. E as coisas foram mudando um pouquinho, né? A gente foi mexendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Hoje a campanha está em movimento, ela ainda acontece. Nós temos uma pessoa que nos ajuda com as questões das mídias, porque ninguém aqui tem essa expertise, então, para colocar os conteúdos, para fazer de forma, né, mais atrativa. E é assim que a campanha vai acontecendo, e os movimentos sociais que vão nos auxiliando, né, com manifestações, alguns vão fazendo alguns movimentos, algumas campanhas, porque é isso, a Sônia entra em diversas esferas, né, a Sônia entra no movimento da mulher preta, no movimento da pessoa com deficiência, então esses movimentos é quem vai nos auxiliando. Estamos aqui, diretamente da LESC, hoje viemos fazer uma manifestação silenciosa aqui nas galerias da LESC, para que os deputados e deputadas percebam que essa luta é uma luta que precisa avançar para a liberdade de Sônia. Só um recorte referente a isso, porque teve um período em que nós tivemos um apoio assim, gigantesco de vários influencers, de muita gente, de famosos, de deputados, que foram nos auxiliando, de pessoas físicas mesmo, que queria falar e foram nos auxiliando. Mas o que acontece? Cada um, às vezes, vai ter na sua interpretação. E aí, alguns vídeos, algumas matérias, algumas reportagens foram feitas com algumas divergências, com coisas que mudam o contexto da nossa história. Um outro ponto que às vezes aparecia nos vídeos era: a família não tem contato nenhum com a Sônia. Não, é muito restrito, não vou dizer que não, com várias limitações, com muitas dificuldades, porque nós é quem temos que sair daqui de São Paulo e para Santa Catarina, se reajustar em trabalho, às vezes, né, pedir folga e não dá certo. Eu tenho um bebê, levo o bebezinho junto, levo a comidinha dele para conseguir ajustar da melhor forma possível, mas nós temos contato com a Sônia. Então, eram algumas coisas que vai mudando o contexto e a gente quer trabalhar com a nossa verdade. Uma outra coisa que eu também queria deixar é sobre comercializar coisas. Então, estavam sendo comercializadas camisetas com a foto da Sônia, para os movimentos, para ir em marchas, para ir em manifestações, mas eu quero deixar claro que isso não tem relação com a gente e nem com a campanha. O nosso objetivo é ter a nossa irmã. Nós não estamos fazendo nada vamos vender X coisas, vamos comercializar tal coisa. Não. Ficaríamos muito felizes se cada um puder fazer sua camiseta aí mesmo nas manifestações. Inclusive, a gente tem as nossas, né? Eu tô com a minha camiseta aqui, que nós, quanto família, fizemos, mas a gente não está comercializando nada. Marta, e aí você falou dessa coisa dos encontros com a Sônia, e eu queria entender como que isso funciona. Vocês vão de quanto em quanto tempo? Como que é isso na prática? Assim, como que é essa relação de vocês com essa família que mantém a Sônia escravizada? Os encontros acontecem mais ou menos de 2 em 2 meses. O Caritas, né, que é uma instituição que trabalha com pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão, é quem custeia as nossas viagens. Inclusive, sempre somos acompanhados por um profissional da instituição. Nós pegamos a Sônia no sábado, normalmente às 11 da manhã, porque é o tempo da gente chegar até lá, se organizar, e pega a Sônia às 11 e devolve a Sônia às 17 horas, no sábado. Normalmente vem alguém da família buscar e trazê-la. Não temos contato com eles. O contato é muito, muito, muito pontual. Às vezes um oi tá aqui, ou então apertou a campainha, a Sônia entra. Aí no domingo, a gente pega a Sônia às 10 da manhã e entrega ao meio-dia. Porque nós temos que nos organizar para nossas coisas, para voltar para o aeroporto, para pegar avião, para vir embora, porque na segunda-feira tem que trabalhar. Então, é nesse formato que acontece as visitas. Eu ia te perguntar porque fiquei curiosa. Você falou que vocês não têm muito contato, né, com eles, mas que às vezes se encontram em algum momento. Vocês já tiveram uma conversa frente a frente sobre tudo isso? Não, nunca tivemos uma conversa. Na verdade, acho que ninguém tem muito estômago para conversar, porque é isso, né? Em nenhum momento as pessoas se colocam como culpados, então a gente vai ter que ficar ouvindo justificativas que não se justificam. Mas eles também nunca se aproximaram da gente.
Marta, e o que acontece com a Sônia agora na casa deles? Vocês têm notícias? Sabem se ela recebe um salário, algum outro tipo de apoio? Como é que é? Dentro daquela casa, Cláudia é uma incógnita. Não sabemos. A gente não sabe da saúde da Sônia, porque a Sônia é uma mulher negra de 51 anos e a gente tem um histórico de hipertensão, por exemplo, na nossa família. E a gente já se perguntou, será que a Sônia é hipertensa? A Sônia transpira muito. Será que provavelmente ela está no período de menopausa? A gente não sabe da saúde da Sônia. A gente não sabe o que de fato a Sônia faz dentro daquela casa. O que nos conforta é que agora eles têm a obrigatoriedade de levá-la para a Associação de Surdos. E é um lugar que ela frequenta de segunda a quinta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Então, dentro desse período, a gente sabe que ela está fora daquela casa. Agora, depois disso, a gente não sabe. Ele não tem a guarda dela, ele não tem a tutela dela, até porque, né, ainda disse que vai fazer agora novas perícias, que vai para entender aí qual é a condição da Sônia, mas não tem nada oficial dizendo, olha, ele responde por ela. Nada. E como que eles negam dela passar a noite com vocês, por exemplo? Que autoridade eles têm para fazer isso? Eles alegam que estão cuidando do psicológico da Sônia, eles querem oferecer um cuidado psicológico e físico. Essa foi a resposta que os advogados nos deram das últimas vezes em que nós solicitamos o pernoite. E aí você fica assim, né? Que risco que nós estamos oferecendo para ela? Qual é o risco? Sônia vem, fica conosco, ela nos reconhece, sempre são encontros muito calorosos, muito afetivos, até porque ela reconhece a gente como família, mas também se reconhece como preta dentro de uma família preta. Né? Ela vê meu bebê, ela é apaixonada pelo meu bebê. Né? Então, a gente presenteia ela, sempre tem uns encontros, ela vem com os presentes, né? Ela vem com o colarzinho, com a correntinha e tal. Nos últimos encontros, a gente fez um jogo da memória com nossas fotos. Fotos de encontros que nós já fomos, porque a gente também tem esse cuidado. Não vou mostrar foto da minha mãe, foto de quando eu era pequena. Eu não vou mexer com a cabeça dela, que eu vou abrir feridas nela, que depois eu não vou dar conta de fechar. Então, nós vamos trabalhar com o que nós já fizemos, com memórias que ela já tem. E aí foi muito legal o jogo da memória e a gente perguntou se ela queria deixar na associação para ela brincar com os outros amigos dela. E ela não quis. Ela sempre guarda tudo que a gente dá e leva com ela e ela super gosta. Mas eles alegam isso, que a gente pode oferecer riscos psicológicos e físicos para ela. Marta, e como vocês veem isso? Qual é o papel da sociedade nessa campanha pela libertação da Sônia? Cláudia, eu acho que a pressão da sociedade, né, de fazer os movimentos mesmo, de fazer manifestações, de buscar meios de pressionar o Estado para a gente conseguir ter uma resposta diferente de tudo isso. Então, esse é o papel que eu vejo quanto sociedade que nós poderíamos fazer. Às vezes eu falo assim da sociedade, mas quando eu trago para mim enquanto família, por isso que às vezes eu não gosto de me colocar como profissional, porque é muito doloroso você ter que ficar presenciando, às vezes falando do mesmo assunto, e isso dói muito. Mas a questão da Sônia não é questão familiar, é uma questão, como você bem colocou, da sociedade, porque está abrindo um precedente gigante, e daqui a pouco todo mundo pode ser escravizado e está tudo bem. Né? Então, eu acho que essa pressão dos movimentos, essa pressão de buscar e de questionar o Estado sobre isso, seria o papel da sociedade. Entretanto, nós estamos falando de uma pessoa que é extremamente privilegiada. Hoje, eu já acho que, não sei, eu estou duvidando da força até que a sociedade tem. Porque ele consegue manipular as coisas a um modo, né? A justiça o defende de um jeito que a impressão que dá é que fomos nós que escravizamos a Sônia por 40 anos. E aí eu fico até me questionando qual é o peso que realmente a sociedade tem frente a quem tem poder. Às vezes a impressão que eu tenho é que impressão não, essa hoje é a nossa realidade. Quem tem mais pode mais e ponto. Sabe? O que a gente fala, tá falado. E tá tudo bem, é jogado ao vento. E vamos fazer o máximo para oferecer amor, carinho, afeto. E mostrar pra Sônia que a gente tá aqui, ela tem família quando a gente estiver lá com ela. Porque fora disso, de verdade, de mãos atadas. A gente vai se encaminhando para o fim da nossa conversa, Marta. Eu queria pensar num cenário, um possível cenário melhor. Vocês, como família, caso a Sônia seja libertada, o que vocês esperam, o que vocês pensam em fazer?
Como vocês veem essa possibilidade de futuro? Inicialmente, frente a todo o caso, a gente tinha uma ânsia muito grande de que a Sônia viria, vem pra cá que a gente tá aqui. Estamos e continuamos aqui. Hoje, frente a tudo que a gente vê, que a Sônia saia daquela casa, sabe? O cenário ideal é a Sônia sair daquela casa. Perfeito se ela vier pra gente. Mas ela precisa sair de lá. Ela precisa de um lugar onde a gente, pelo menos, consiga monitorar de que realmente ela está sendo cuidada e tratada. Sabe? Não tem como você ficar dentro de uma casa com uma família que fez 40 anos de atrocidade e ainda dizer que você é da família. E ainda abrir um processo dizendo que quer ser seu pai, sua mãe afetivamente. Mãe não dá mais, né? Porque a idade não é compatível, mas agora tá rolando a paternidade. Não tem como você ficar dentro de uma casa onde uma pessoa que tem 5 filhos, vamos colocar você como filhas, né? Porque ele tem 4, a Sônia é filha dele também, e aí você se olha dentro daquilo e vê o quanto é discrepante todo o tratamento que todos os filhos tiveram, menos ela. Ainda tem pessoas que falam que, por que vão tirar a Sônia de lá para levar para uma casa dentro de uma periferia para uma família pobre? A gente escuta essas coisas. E aí a gente fica se questionando, a Sônia sempre foi pobre. A Sônia nunca foi rica. A riqueza daquela casa nunca atendeu ela. A riqueza daquela casa nunca chegou até ela. Inclusive, se formos analisar, se for colocar no nível de pobreza, a Sônia ainda se encontraria mais pobre do que nós. Porque nós somos alfabetizados, minha mãe não era alfabetizada, mas todos nós somos. Todos nós constituímos as nossas famílias, todos nós trabalhamos, todos nós tivemos a possibilidade de escolher o que queria e o que não queria fazer, dentro do que o país também permite pra gente, porque a gente teve essa autonomia. Coisa que a Sônia não teve. Então, maravilha, perfeito seria se ela pudesse estar conosco, porque daí ela seria cuidada com certeza, com certeza. Minha mãe faleceu e ela é a beneficiária do BPC, por exemplo. Um benefício que hoje, com o diagnóstico da Sônia, ela teria direito. E nem isso ela tem, já que eles não querem pagar um salário, então ela teria direito a um benefício socioassistencial do Estado, que não iria mexer nada no bolso deles. Nem isso a Sônia tem. Então, perfeito seria se ela estivesse aqui. Porque aqui eu tenho certeza para você que ela seria cuidada. Se isso não é possível, se eles não nos vê como capazes de cuidar da nossa irmã, que ela ao menos saia daquela casa. Esse seria o cenário, acho que ideal para a Sônia, sabe? Continuar estudando, continuar fazendo Libras, continuar nesse processo de socialização, porque ela tem amigos, porque ela está muito esperta, porque ela fala em Libras muito bem. Para uma pessoa que nunca estudou na vida, está 1 ano e pouquinho cursando Libras, ela está bem desinibida, ela fala, ela gesticula, ela tenta, né? Ela está evoluindo muito. Então, se ela continua no processo de evolução dela, de educação, de socialização, e fora daquela casa, em algum momento eu acho que ela vai ter o mínimo de autonomia que um ser humano merece ter na vida. Marta, eu acompanho vítimas e sobreviventes do trabalho escravo já há algum tempo, e o que eu pude perceber é que muitas delas não têm nem ideia do quão grave era a situação que elas viviam. Como que é no caso da Sônia? Ela tem consciência do que está acontecendo com ela, do que aconteceu com ela? Não. Porque uma coisa, Cláudia, é uma pessoa ser identificada, encontrada dentro de uma situação de trabalho análogo à escravidão, e essa pessoa escuta, essa pessoa fala, e você vai explicando para essa pessoa o processo em que ela vivenciou, você vai exemplificando para ela de, olha, tá vendo essa fulana aqui? Olha a vida dela. Foi uma pessoa de 50 anos, né? A Marlene, minha irmã, tem quase 50 anos. Coloca ela e a Sônia. E a gente consegue exemplificar e ir mostrando e falando. Talvez não consiga compreender de todo, mas tenha uma ideia do que a gente está falando. Não é o caso da Sônia. A Sônia não escuta, a Sônia não fala. O mundo que a Sônia conheceu é um só. Ela não tem parâmetro. Hoje que ela está construindo uma outra coisa para ela conseguir comparar de, epa, olha isso aqui e olha isso aqui. Mas ela não consegue verbalizar isso pra gente nem em Libras. Ela não consegue dizer, estou melhor agora. Ela não consegue dizer, nossa, realmente eu estava sendo escravizada, eu tinha direito a estar nessa sala de aula aqui. Eu tinha direito a ter essa galera aqui que eu gosto de conversar, que eu gosto de brincar no dia a dia. Não dá para explicar isso para ela, ela ainda não tem essa dimensão. Eu acredito que ela vai ter, mas nesse momento não dá. Ela não tem percepção de tudo que ela viveu e pior, do que ela continua vivendo. Porque a Sônia, ela sofreu esses abruscos de violência na vida várias vezes, né?
o pai dela esgana ela, enforca ela perde a audição, tem que sair de perto da minha mãe. Que minha mãe, não é possível que ela foi diferente para a Sônia, ela foi igual para todos os outros filhos, ela era amor em pessoa. Né? Ela não conseguiu proteger a Sônia porque ela não estava dando conta de proteger nem a si mesma. Minha mãe não tinha os dentes na boca, minha mãe tinha cicatriz pelo rosto de tanto espancamento. Aí sai de perto da minha mãe. E aí ela é resgatada, depois de 40 anos, volta de novo para o mesmo lugar. Então, você vai continuar sendo massacrada aqui. Então, é uma história muito doida, assim, que você fala, gente, não tá acontecendo, né? Nem uma história fictícia, ninguém inventou isso ainda, porque você fala, é muito surreal. É muito surreal. Não sei se eu te respondi, que às vezes eu vou indo para outros pensamentos. Sim, é que era importante a gente, até para que as pessoas que vão ouvir entender isso, né, Marta, dessa dimensão, porque ela não sabe nem do que ela foi impedida, né, porque ela não conhece vida fora, né, então ela não sabe ao que ela não teve acesso, né, porque ela não, obviamente não tem, como você disse, né, parâmetro de comparação. Não tem. Marta, eu acho que era isso. Você quer dizer mais alguma coisa? Nossa intenção é justamente que esse seja um espaço para que vocês, né, você como porta-voz da família, possam dizer o que querem dizer sobre isso. Não, os 2 pontos que eu queria deixar, que era uma coisa que vem incomodando, assim, um pouco a gente, eu já coloquei, que foi em relação a comercializar coisas sobre a Sônia e sobre algumas coisas, alguns vídeos, reportagens, matérias que às vezes vêm muito divergente, e aí é diferente da nossa história, e as pessoas têm toda a liberdade de entender como, né, porque às vezes se coloca na situação também, aí, né, vai para aquele campo todo. O caso da Sônia é livre, todo mundo tem a liberdade de falar sobre o caso, mas dentro do Instagram, das redes sociais, do Sônia Livre, a gente vai sempre preservar o que realmente aconteceu e qual é a verdade dos fatos. E também se colocar à disposição. Tem muitos, isso é um ponto também, tem muitos jornalistas que às vezes que faz uma matéria ou um vídeo e a gente chama a pessoa e diz, olha, não foi bem isso. O que está acontecendo é isso aqui. E tem gente que se dispõe a falar, nossa, obrigada, não sabia, e vou refazer, vou corrigir, e legal, vai lá para nossa página, porque super nos apoia, super nos fortalece. Marta, muito obrigada. Foi muito importante ter você com a gente aqui no Pauta Pública. Obrigado eu fico agradecida. Eu acho que é sempre importante quando a gente tem um espaço de fala, um espaço onde a gente pode colocar um pouquinho do que está acontecendo. Eu agradeço vocês pelo convite. E antes da gente terminar o nosso pauta de hoje, a gente precisa esclarecer algumas coisas. Primeiro, para entender em que pé está essa situação do ponto de vista jurídico, a gente vai voltar aqui com a advogada da família da Sônia, Juliana Hashimoto. Nós, como defesa dos irmãos de Sônia, enxergamos o caso com bastante perplexidade, né? Nós combatemos, junto dessas outras instituições muito importantes, a decisão do desresgate, mas ultimamente também temos travado uma batalha bastante grande para conseguir que o habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União seja levado a julgamento, né? Porque o habeas corpus justamente visa discutir a decisão do desresgate ou os problemas da decisão do desresgate. E desde novembro de 2023, o habeas corpus conta com um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, favorável, portanto, ao novo resgate de Sônia, e com o parecer da Procuradoria, o habeas corpus já poderia ter sido julgado, mas ele não é levado à pauta pelo relator. Então, temos aí um atraso de 1 ano e meio, mais ou menos, em que esse novo resgate de Sônia já poderia ter sido reavaliado pelo Poder Judiciário e ainda não foi. Todos os amigos apresentados até agora são favoráveis à liberdade de Sônia. Nós, em defesa dos irmãos, apresentamos um pedido de habilitação que nunca foi apreciado. O pedido está feito, foi refeito já por 3 vezes, mas ainda não houve apreciação do nosso pedido de habilitação nesse caso, o que implica em um cerceamento da nossa atuação profissional também no âmbito desse processo especificamente. Nós também tentamos uma entrevista com a família Borba, mas nosso pedido foi rejeitado. A defesa se limitou a enviar uma mensagem que diz o seguinte, abro aspas, uma vez que o processo tramita sob segredo de justiça, o escritório não irá se manifestar nesse momento. No entanto, registramos que a família Borba não concorda com as acusações que lhes são imputadas.
Fecho aspas. E aqui, um último aviso. Se você desconfia ou sabe que alguém está sendo escravizado, denuncie. Basta ligar para o Disque 100 ou acessar o sistema IP no ipe.sit.trabalho.gov.br. A denúncia pode ser anônima. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. E a dica de hoje é escutar o episódio mais recente do podcast Rádio Escafandro, que analisa possíveis saídas para o campo democrático diante do avanço da extrema-direita no Brasil e no mundo, explorando quais fatores ajudaram a extrema-direita a se estabelecer e criar um sistema paralelo de comunicação, e também sobre o uso da desinformação como arma. Terminando o Pauta, bota o Rádio Escafandro para tocar e boa escuta. Chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. O Pauta é apresentado pela Andréa Dipp e por mim, Cláudia Jardim. Nós também cuidamos da entrevista do programa. A produção é da Estela Diogo, com apoio de produção da estagiária Rafaela de Oliveira. O Ricardo Terto é quem cuida do roteiro. A edição é do Pedro Pastoriz. A identidade visual é da Tainá Gonçalves. Na comunicação, a coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana e o vídeo para as redes é da Etienne Karen. A publicação no site fica com Guilherme Silva. A trilha sonora original do programa é do Pedro Vituri. A coordenação da produção e edição de podcasts aqui da Pública também é feita por mim. Esse episódio inclui áudios do Fantástico, Jornalismo TV Cultura e da manifestação por Sônia Livre na LESC, enviada por Wanda Pinedo, militante do Movimento Negro Unificado de Santa Catarina. O Pauta é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. É isso, gente. Um abraço e até sexta que vem. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.